Boa noite, igreja, a graça e a paz. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui como igreja do Senhor para estar adorando, para estar aprendendo mais acerca do teu reino. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos trazer força para continuar essa jornada que não é fácil. Amém? Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor os abençoe também. Vamos orar, irmãos, para dar início à nossa reunião. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Agradeço por nossas famílias, te agradeço, Senhor Deus, pelos livramentos, pelos ensinamentos, pela correção e proteção. Que o Senhor venha nos instruir cada dia mais na tua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer no teu espírito, que o Senhor venha nos capacitar, Pai, para que possamos ter firmeza na nossa caminhada, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Usa-nos, Senhor Deus, como instrumento para sermos, Senhor Deus, servos do Senhor neste mundo tão difícil, tão escuro, cheio de maldade. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha tratar cada família aqui representada, Senhor Deus. Quantas pessoas hoje não têm a oportunidade de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar, a equipe de louvor está com a oportunidade. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Mas do céu ele desceu e seu sangue venceu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados e Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu me fiz converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos
abri, e agora me alegro em sua luz. Onde posso então este meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Foi na cruz que tudo começou, irmão. Tudo começou. A era cristã, a abertura para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Hoje o tema desta noite é uma palavra que o pastor Marcondes vai estar trazendo na carta 1ª, 4ª João. Salvos para fazer a vontade de Deus. Somos salvos para quê? Para fazer a vontade de Deus. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu fiquei pensando, o ser humano de todas as épocas, de todas as eras, todas as gerações, ele sempre teve essa necessidade de adoração, de ter uma religião. Mas nós que somos cristãos, denominados cristãos, nós temos a certeza de que o Senhor nos chamou para um propósito. Nós fomos chamados, separados para um propósito. Eu digo isso, irmãos, porque na maioria das religiões que nós vimos mundo afora, as pessoas dizem adorar um determinado Deus, mas vivem de qualquer forma. Muitos até matam o seu semelhante em nome de um determinado Deus. Não é difícil de ver na Bíblia homens que sacrificavam seus próprios filhos em prol de adorar um determinado Deus. Mas o Deus que nós estamos falando nesta noite, o Deus que nós cremos, ele fez muito além disso. Ele pegou o seu próprio filho e sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a ele, devido ao nosso histórico de pecado do nosso pai Adão. Então foi na cruz que ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar para casa, de onde nós viemos, é no seio do Pai. Então, nós somos salvos com um propósito. O pastor Marconel intitulou a mensagem de hoje como salvos para fazer a vontade de Deus. Isso é um conceito central do cristianismo. Tem tudo a ver com o cristianismo. O cristão verdadeiro, irmão, o cristão verdadeiro, quando eu digo aquele que foi chamado para servir a Deus, aquele que foi eleito antes da fundação do mundo, conforme a Bíblia orienta, ele tem uma grande vantagem ao seu favor. Embora morando num corpo mortal, num corpo que deseja viver as coisas, os prazeres que o mundo oferece, o Espírito Santo de Deus habita em seu coração, fortalecendo, dando força a ele para que ele possa resistir a essa tentação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não há nada, não é um esforço algum, não há mérito, não há nada de valioso em nós para alcançar essa salvação. O Senhor simplesmente escolheu algumas pessoas. Nós já temos falado sobre isso aqui. E qual é o objetivo dessa salvação? É viver de acordo com a vontade de Deus. Este é o propósito da salvação. A salvação é um dom de Deus que nos capacita para isso.
O Senhor nos capacitou quando Ele nos elegeu, quando Ele nos chamou para servi-lo. Esse é o papel do cristão, servir a Deus. Mas servir a Deus de que modo? Fazendo sacrifícios? Ele orienta como o seu povo deve seguir, deve caminhar, deve adorá-lo, deve se portar aqui neste mundo. Para isso, irmão, ele deixou um manual, um script de como seguir, de como servi-lo. Acima de tudo, lá na carta de 1 de João, no verso capítulo 3, 15, vai dizer assim: quem odeia o seu irmão é um homicida. Então, muitas das vezes, a pessoa diz que serve a um determinado Deus e odeia o seu irmão, continua praticando as mesmas coisas que fazia no passado, ou coisas que desagradam a Deus, e ainda assim se diz ser um religioso, ser um cristão. Porque ser religioso não significa nada para Deus. Ter uma religião não significa nada para Deus. Porque, irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas religiosas que desagradavam a Deus. Só há um meio, só há um povo que pode agradar a Deus. Aquele povo que foi chamado por Deus e foi capacitado para isso. Então, a salvação, ela veio para nos ensinar a amar o nosso próximo. Ela veio para nos ensinar a servir o nosso irmão. E, acima de tudo, para adorar a Deus. Esse é o propósito da salvação. Então, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Para que a salvação? Por que eu busco salvação? Por que eu quero entender a salvação? Por que eu preciso de Deus? Porque muitas das pessoas, irmãos, e nós, em alguns momentos da nossa vida, nós buscávamos Deus por motivos errados, por motivos particulares, para obtermos bens, conquistas. Mas o próprio Deus diz que a vida eterna não é nada disso. Então nós temos que compreender a instrução de nosso Deus, relatada na Bíblia Sagrada, para viver em conformidade com essa palavra e em obediência. Então o ato de sairmos de nossos lares para frequentarmos igrejas, para adorar um Deus, nós temos que entender o que é que nós estamos fazendo. Qual o propósito de eu sair da minha casa para vir para a igreja? O que eu vim fazer daqui, irmão? Fazer um social? Ver os irmãos? Mostrar roupa nova? Pedir bens materiais? Qual o propósito? Qual o sentido? Que sentido faz isso? Você sabe quando esse pensamento ele fica aguçado na minha e na sua mente? Quando a morte está próxima. Quando um ente querido falece. Aí sim, nós paramos, pensamos e refletimos verdadeiramente na vida. Para onde aquela pessoa foi? Onde ela está agora? Nós temos que ter isso em mente cotidianamente. É por isso que Deus determinou a morte do homem. Para que ele tivesse um temor, para que ele saiba que a nossa vida aqui é finita. Nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia relata que há um povo separado. Há um povo que foi chamado para obedecer. Há um remanescente aqui neste mundo. Este povo foi chamado para viver em conformidade com a instrução de Deus. Eu trouxe uma pequena reflexão na primeira carta aos Coríntios. Eu queria que os irmãos abrissem no capítulo 11. É uma coisa rápida. Eu não vou tomar muito tempo. Lá no capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, é só o verso 1, irmão. Que Paulo traz assim. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? O que Paulo está falando aqui é que ele buscava viver em conformidade com o que ele aprendeu de Deus. Como ele foi chamado para ser um embaixador do Evangelho, um apóstolo, um pregador da palavra, das boas novas, das boas notícias, ele buscava viver à risca o que o Senhor ensinou para ele. E como padrão, ele falou: sejam meus imitadores, vivam da maneira que eu vivo. Porque eu estou imitando a Cristo. E esse é o convite para a igreja do Senhor. Se nós formos olhar o contexto dessa história, o povo vivia de todas as formas. As pessoas não criam em Deus, elas duvidavam o tempo todo no seu coração. Se vocês olharem lá no capítulo 10, no verso 13, vai dizer que não nos veio tentação que nenhum homem tem experimentado antes. Então, se nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, alguém já passou por isso. Não há nada, irmão, que eu ou você passe aqui nessa terra que nós não possamos suportar. Até a morte. Nós que estamos em Cristo, nós podemos suportar. Porque para nós que estamos em Cristo, a morte é nada mais, nada menos do que o início da vida eterna. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Por que Paulo diz assim que ele estar com Cristo era muito melhor do que estar aqui? Porque ele conhecia a fundo o final de tudo. Então, quando você pensa dessa forma, você deixa de temer a morte. E você passa a abraçar o Evangelho. Abrindo mão das coisas, porque tudo passa. Irmãos, parem para analisar comigo. Tudo que existe no mundo hoje, de bens materiais, seja automóveis, casa, roupas, joias, aparelhos celulares, tudo que existe no mundo hoje, tudo isso veio da terra, não foi isso? O homem extraiu da terra. O Senhor capacitou para que as pessoas idealizassem, criassem coisas para o seu conforto. No entanto, nada disso se leva. Tudo vai ficar aqui. E aquele que não crê em Deus tem que usufruir o máximo possível disso aqui mesmo, irmão, porque é só o que vai ter. Quando Jesus apareceu lá no monte com Elias e Moisés, da transfiguração, a palavra diz que lá estava com ele Elias e Moisés, mostrando de que a vida para aqueles que estão em Cristo não acabou aqui. O próprio Deus diz que ele é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mostrando que esses que saíram da nossa esfera física já estão na esfera espiritual com ele. Então, irmãos, nós devemos imitar Jesus através dos seus ensinamentos, que baliza as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso modo de falar, o nosso modo de reagir com situações. Porque em momento algum da Bíblia, Jesus teve nenhuma reação contrária ao que ele pregava. Tudo concordava com a orientação do Pai. Então nós somos salvos para ser diferente nessa terra. Não tem outra coisa, irmão. Nós somos chamados de Deus, separados para ser um povo diferenciado. É um povo que não anda com mentira, é um povo que não anda com roubo, com enganação, com prostituição, com fornicação. É um povo que é chamado de careta, de atrasado. Sim, mas para o mundo sempre foi e sempre será. É por isso que a Bíblia orienta: importa agradar a Deus ou aos homens? Ao final de tudo, nós vamos prestar conta, é a Deus, não é a homem nenhum. Nós não devemos satisfação a homens, mas a Deus. Esse é o nosso padrão, Ele é o nosso Senhor, foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. É a Ele que nós devemos satisfação.
Portanto, é a Ele que nós não devemos medir esforços para adorar e para servir. Aquele irmão que fala que não tem força, pare, pense e reveja a sua conversão. Porque a Bíblia diz que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo que passou a habitar em nós para resistir todo o mal. Então, se tem alguma coisa que está desviando você da centralidade de Cristo, reflita a sua conversão. Será que você realmente é um nascido de novo? Você não consegue resistir ao pecado? Você está aguardando o quê? Você está igual a Dimas lá na cruz? Aguardando Jesus só te levar? Nós temos que dar frutos. Nós temos que evangelizar com a nossa vida. Não é abrir a boca, não, irmão. É viver a palavra. Ontem eu estava com meu sogro assistindo um filme interessante, que vale a pena compartilhar. Era uma igreja em que o pastor passou a adotar pessoas em situação de rua, crianças abandonadas, à margem da sociedade. E lá no Texas, toda a cidade se mobilizou e passou a adotar essas pessoas. Mas, no decorrer deste filme, ele pediu ajuda financeira a uma grande igreja que tinha lá. E um pastor conhecido dele. O palco era maravilhoso, gigantesca a igreja. Só que eles não tinham dinheiro para ajudar. Qual é o propósito então da igreja se não é para ajudar as órfãos, as viúvas, necessitados? É para construir impérios? É para juntar tesouro para si? Para ter castiçais de ouro? Para tomar, na hora da ceia, fazer a ceia do Senhor com um cálice banhado a ouro ou de ouro puro? É para ter aquelas igrejas tão bem ornamentadas, gastando milhões e milhões com pinturas caríssimas, grandes catedrais. As pessoas parecem que estão cegas, estão perdidas. O ser humano está morrendo na rua, abandonado, à margem do governo, à margem da sociedade. E as pessoas estão preocupadas no ter, no ser. Nós não fomos salvos para isso, irmãos. Nós fomos salvos para fazer a diferença. Não espere chegar na sua casa. Nós temos que abrir os olhos e enxergar. As pessoas, hoje, elas conseguem enxergar um cachorro, um gato na rua, miserável, passando fome, mas passa por cima de um ser humano. Está na rua porque quer. Não, irmão. Nenhum homem, nenhuma mulher que esteja na rua está lá porque quer. Porque acha bonito. Porque quer comover alguém. Tem algum problema na sua cabeça. Tem algum problema que ele não consegue vencer. Alguns são mais fortes do que outros. Nós que somos mais fortes, nós temos que levar os fardos dos mais fracos. Esse é o objetivo, irmão. Membros do mesmo corpo. Será que um braço não pode auxiliar uma perna? É isso que Paulo ensina. Se é membro do mesmo corpo, nós temos que tratar do corpo. Se um membro está incapacitado, todos os membros têm que se reunir em prol desse membro que está abatido, que está cansado, que não está conseguindo. Que muitas vezes nem força tem. A igreja está sendo omissa da mesma forma que o mundo é, que o governo do homem é. Nós temos que despertar para as necessidades imediatas do povo de Deus. Certa vez eu vi um pastor dizendo que o Senhor colocou no seu coração para ele doar um jatinho para um pastor pregador famoso. Pode ter sido qualquer coisa, meu irmão, mas Deus não foi, não. Pode ter sido qualquer coisa, menos Deus. Deus não está preocupado com jatinho para pastor, não. E as pessoas aplaudem. E as pessoas contribuem. Acham bonito. Ah, mas o pastor prega bem. Mas o pastor é famoso. Mas o pastor é internacional. Mas foi isso que Jesus ensinou? E por que tem tanta miséria neste mundo? Por que o povo está morrendo? A própria Bíblia pergunta e responde. Porque falta conhecimento. Porque estão aceitando outro evangelho.
Porque eles estão adorando qualquer Deus, menos o Deus da Bíblia. O Jesus, o menino pobre que nasceu na manjedoura, que não tinha uma cama, que não tinha um quarto, que não tinha onde deitar a sua cabeça. Igualmente aqueles que ele chamou para levar esse evangelho às futuras gerações, eu cito os apóstolos, nenhum deles estava preocupado em ter coisas aqui, porque tinha coisa muito mais importante para se preocupar. É levar essa boa notícia àquelas pessoas que não ouviram ainda. Porque o evangelho, ele tem um papel de despertar os escolhidos de Deus. Mas se nós não levantarmos essa bandeira, meu irmão, qual o propósito de vir para a igreja então? Qual é o propósito de sermos denominados cristãos, crentes? Salvos não é para fazer a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Está escrito. Ajuda os órfãos, as viúvas, os necessitados, os enfermos, os encarcerados. A sociedade está apagada. Cada um cuida do seu pedaço. Óbvio, irmão, que eu não estou generalizando. Paulo relata aqui na sua carta: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A religião, representada pelos escribas e fariseus, ela não veio ajudar os órfãos, ela não veio ajudar as viúvas, ela não veio promover o Messias, ela veio se autossustentar. Da época de Paulo até os nossos dias. Os religiosos se tornaram empresários, ricos e famosos, bem estruturados financeiramente, mas miseráveis espiritualmente. Uma grande multidão acompanha esses líderes, porque são cegos, guias cegos, guiando outros cegos. E no meio dessa cegueira toda, também tem um povo de Deus ali. Porque ao invés de abrir a Bíblia e ler, e buscar estudar, ela vai pelo que estão falando, por qualquer vento de doutrina. É por isso que Paulo, cansado exaustivamente, se alguém apresentar outro evangelho que não seja esse, meu irmão, não siga. Esse cara é um amaldiçoado. Nem que eu venha e mude o evangelho, não siga. Mas parece que esqueceram o que Paulo falou. A Bíblia está ensinando, a pessoa prega outra coisa e o povo dá glória e aleluia e louva a Deus. Você foi salvo para quê, irmão? Se é que foi, se é que fomos. Porque quando eu paro para analisar a Bíblia, homens que foram chamados com o propósito de serem servos de Deus, eles trabalhavam para o reino. Ele largava suas coisas. E o seu principal objetivo era pregar o evangelho. Era ajudar os irmãos. Vocês lembram depois que aconteceu lá em Atos 2? Eles se ajudavam unanimemente. Não faltava nada a ninguém. Todo mundo contribuía. Vocês sabem da história. Depois apareceu Ananias com Zafira, tentando enganar a Deus. Quantas Ananias e Zafiras hoje vivem nas igrejas, tentando enganar a Deus? Irmãos, todo mundo vai prestar conta. É bem verdade que nós fomos justificados, nós temos um advogado fiel. Nós temos um advogado que é por nós, que é Jesus Cristo. Mas para pensar, irmão. Quantas pessoas esse ano, que mal começou, já está chegando ao meio, quantas pessoas você falou de Jesus para ela? Quantas pessoas você conseguiu desmistificar o evangelho para ela? Será que você não teve oportunidade?
Eu não digo você falar, mas através da sua vida. Será que nós não tivemos oportunidade de tirar a religiosidade dentro da cabeça de algumas pessoas? Nós estamos vivendo uma época, irmão, em que as igrejas que pregam a palavra de Deus genuinamente, elas estão cada vez mais vazias. Não há um atrativo para as pessoas. Porque as pessoas querem coisas. As pessoas não querem salvação. Na verdade, elas nem sabem o que é isso. Elas não creem na salvação. Elas creem no Deus que dá as coisas. Ela crê no Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que cura. Um Deus que liberta. Um Deus que transforma o casamento. Que transforma a família. Um Deus de abastança. Elas creem e querem esse Deus. Mas nós que conhecemos a palavra, que temos estudado a palavra, que temos examinado as escrituras, nós concordamos com isso, irmão? Óbvio que não. Mas é suficiente não concordar? Mas pastor, se eu já for debater com uma pessoa, vai dar confusão, vai dar briga. É só você não usar da sua sabedoria. Use a Bíblia. Porque contra a palavra de Deus não há argumento. A igreja precisa ser despertada. Você entra nas redes sociais, o que se ouve falar hoje em dia é a morte do Papa. O Papa morreu, agora vai começar o fim dos tempos. O Papa morreu, agora é o início das dores. Vai levantar o anticristo. Meu irmão, a história já está escrita. A Bíblia já relata tudo que vai acontecer. Nós nem estamos preocupados com isso, não. Nós temos que estar preocupados com o ministério que o Senhor nos entregou. Com o papel que Ele nos entregou. Enquanto Paulo pregava para um canto, Pedro ia para o outro. Pregar o mesmo evangelho. Não havia discrepância. Não havia divergência. Porque era unidade, era o mesmo espírito. Era a mesma palavra, era o mesmo ensino. Está faltando a igreja entender por que somos salvos, por que fomos chamados, por que fomos separados, porque é lindo, é maravilhoso. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, chamados para serem filhos de Deus, enxertados na videira verdadeira. Parabéns para nós. Mas cadê o fruto? Cadê o resultado da morte de Jesus? Jesus morreu por mim, eu creio, estou salvo, parabéns. Deixa eu levantar alguém. Irmão, será que Deus não está falando ou nós estamos surdos? Será que nós não estamos ouvindo o clamor do povo? As pessoas estão preocupadas em poder, em dinheiro. Olha a nossa política. Olha o meio empresarial como é que está. O único objetivo é o dinheiro. É quem pode mais, é quem tem mais. A igreja está se prostrando. Mas nós não, irmãos. Nós somos um remanescente de Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença, nem que seja na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso meio de convivência. Ali sim, vocês lembram da pregação passada? Do clamor de Elias para Deus? Senhor, estou sozinho. Estão querendo me matar, querem te matar minha alma. Você lembra a resposta de Deus para Elias? Elias, eu reservei um povo. Eu guardei 7.000 para mim que não se prostrar, que não se dobra, que está a meu favor. Então, se você se sente um chamado, se você entende que a salvação tem um propósito de nós servirmos a Deus, desocupa a sua mente das coisas do mundo. Peça para Deus, Senhor, me mostra, Pai, o que o Senhor quer que eu faça. Deus, Ele é o mesmo sempre. Ele não muda de acordo com a sua palavra. No entanto, nós não vivemos mais a época daqueles milagres dos profetas.
Não espere o mar abrir para você passar. Não espere que o pastor ou qualquer um irmão faça um coxo andar. Esses milagres tiveram seu tempo e seu propósito. Hoje nós estamos vivendo a época da graça. Nós temos que viver em conformidade com o ensinamento de Jesus. Nós temos que ser seus imitadores. Nós temos que admoestar o irmão. Nós temos que animar o irmão que está desanimado. Você tem que despertar a fé daquele irmão que não tem força nem para ir para a igreja. Aquele que fala, não, eu creio, mas eu não preciso. Não, eu vou. Irmão, as pessoas não estão percebendo a necessidade de estar de pé. Se você não se prepara agora, irmão, quando os dias piores vier, muita gente não vai resistir. Porque não vai ter uma base sólida. Não está preparado espiritualmente. O amor está esfriando das pessoas. Quando você fala da morte de Jesus, hoje, é uma coisa assim, que não soa mais com o vigor dos nossos pais. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, quando você imaginava na morte de Jesus, você era tocado. E eu pergunto de novo, salvos para fazer a vontade de Deus. Salvos para quê, irmão? Nós somos salvos para quê? Nós entendemos o poder da salvação para que é? Nós fomos criados para isso, irmão, para servir a Deus. Então, como é que eu sirvo a Deus? A Bíblia ensina. Viva o Evangelho, ajude o seu irmão, ajude os necessitados, pregue o Evangelho, ensine, admoeste, anime, leva o fardo um dos outros, perdoa. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum tirar aquela mágoa do coração. Vive com um trauma no coração, uma amargura por algo que alguém lhe fez mal. Irmão, presta atenção. Ninguém em sã consciência, com o coração aberto para Deus, faz mal para outro, não. Ninguém faz. Ou a pessoa não tem Deus e faz o mal para outra pessoa, ou não entendeu quem é Deus. Não foi chamado. Porque fazer mal por fazer, não faz sentido isso. Ou a pessoa está na ignorância, se ela está na ignorância, nós também já vivemos na ignorância. Nós temos que ponderar. A questão do perdão não é para o outro, é para nós. Para que você seja livre deste peso e busque a Deus, sem nenhum peso na consciência. E para encerrar, irmãos, eu queria só citar a mensagem em Lucas 23, que Jesus disse assim, lá em Lucas 9, 23, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, não faça a sua vontade, aceite a sua cruz, ou seja, o sofrimento, a dificuldade que você tem, e me siga. E seguir a Jesus é passar por tudo que ele passou. Levar tapa e não revidar, levar cuspe e não revidar, ser acusado injustamente e não contestar, porque quem me justifica é Deus, e não procurar culpados, sabendo que todos nós somos culpados, quem nos justifica é Deus. Amém? Eu agradeço ao irmão pela oportunidade, convido a equipe de louvor, irmão Frank, para o passo dessa noite. Boa noite, irmãos, graças e paz.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pra sempre, pra sempre, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Graças a Paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite, pastor Marconel. Amém. Deus eterno, Deus santo, Deus de poder e glória, nós glorificamos o teu santo nome e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma vez sermos ministrados através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para entendermos com profundidade tudo aquilo que será ministrado nesta hora. E não só isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a colocar em prática os teus ensinamentos, ó Pai. Que nós tenhamos o desejo de estudar a tua palavra, Pai.
Perdoa as vezes que nós temos oportunidade, mas desperdiçamos os nossos tempos em tantas coisas, mas que nós precisamos, ó Deus, nos empenhar para estudar a Tua palavra, não só no momento de culto, mas em todos os dias, Pai, em todas as oportunidades que nós pudermos. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu fortalecimento. Abençoa a vida do pastor Marconel, que ele continue, ó Deus, sendo usado por Ti, continue capacitando ele, ó Deus, continue falando com ele, continue fortalecendo em todas as áreas da vida dele e da sua família, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui todos reunidos para falar de Deus, aprender mais da sua palavra. Como o pastor Júnior trouxe o tema dessa noite, nós vamos dar continuidade nas cartas do apóstolo João. Estamos na primeira carta e o tema dessa noite é salvos para fazer a vontade de Deus. Nós vamos dar sequência às exposições em 1 João, então convido os irmãos a já abrirem as Bíblias aí, quem puder acompanhar. Primeira carta do apóstolo João. Nós vamos ler capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17. 1 João, capítulo 2, 12 ao 17. Mas antes de lermos aqui, só para a gente lembrar o contexto, estamos falando aqui de uma carta escrita pelo apóstolo João a igrejas onde o gnosticismo tinha surgido, né, em suas várias vertentes. O gnosticismo, só para lembrar, é aquela teologia que até hoje permeia a igreja, onde alguns afirmam que Deus, que Cristo não é divino totalmente, alguns afirmam que o Espírito é bom e a carne é má, alguns afirmam que nós precisamos, para conhecer a Deus, de uma capacidade intelectual maior, de uma revelação maior, de uma espiritualidade maior, né, de forma bem resumida. E o apóstolo João está combatendo justamente essa heresia que surgiu dentro dessas igrejas. Surgiu justamente de falsos cristãos, falsos mestres começaram a introduzir essa heresia, esse erro, que nós vamos ver mais à frente, que o apóstolo Paulo chama as pessoas que conduzem esse tipo de erro como um tipo de anticristo, pessoas que vão contra a própria obra do Senhor. Amém? Então João havia aqui começado a apresentar nos primeiros capítulos dois testes da fé cristã. Se nós lembrarmos do capítulo 1 e até o início do capítulo 2, nós falamos sobre a moral, ou seja, a obediência, né, como testemunho de que você é um cristão verdadeiro, daquele que afirma, mas daquele que não faz, aquele que diz que ama, mas que não ama, aquele que diz que obedece, mas que não obedece. E nós vimos também ele falando sobre o amor, né? Aquele que ama é o seu irmão, aquele que diz que ama e não ama, aquele que diz que tem o amor do Pai e que não ama o seu próximo, não tem o amor. Então, João havia apresentado esses dois testes, a obediência e o amor, e agora ele viu que meio que esse ataque poderia causar algum tipo de desânimo, porque ele já começa a carta atacando esse tipo de gente, atacando essa igreja com esses erros. Então, a partir de agora, ele começa, vamos dizer assim, a usar alguns termos que vai fortalecer aqueles cristãos. Então, ele vai começar a fortificar a fé daqueles cristãos verdadeiros dentro daquela igreja. Então, nós vamos ver termos como ele animando pessoas, chamando de filhos, de jovens, de pais, dizendo que essas pessoas que são verdadeiros já conhecem a Deus, que essas pessoas já têm os pecados perdoados. Nós vamos ver que ele fortifica esses cristãos. Assim como ele prega contra os gnosticismos, contra os gnósticos, contra aquele povo que estava se levantando dentro da igreja com uma teologia errada, ele também fortifica os verdadeiros cristãos que estão no meio desse embate, no meio dessa guerra teológica, vamos dizer assim. Então, esses falsos mestres, eles se achavam espirituais demais por ter um conhecimento místico, um conhecimento superior. E aí, nesse termo aqui, nesses textos aqui, nesses versos aqui, o apóstolo João vai combater justamente essa ideia. Então, João afirma aqui que esse conhecimento é falso, que é um conhecimento nada mais, nada menos do que um conhecimento do mundo, do sistema mundano, da nossa vaidade, né, da carne humana.
que a vida imoral desse povo, a vida imoral dessas pessoas, a sua teologia, isso demonstrava que aquelas pessoas não eram verdadeiros cristãos. Então João vai afirmar aqui, e o objetivo do apóstolo João nesses versos é encorajar os crentes, nos encorajar, mostrando quem são os verdadeiros crentes em Jesus e como nós devemos nos relacionar com Deus através de Cristo. Então João aqui, como um pastor sábio, como um apóstolo de Deus, como fundamentador de igrejas, ele vai intercalar exortação com palavras de ânimo. Ele vai intercalar uma palavra de ataque à heresia com uma palavra de afago a quem está no meio daquele engano e que está perdido e que está sendo levado ao erro. Então esse aqui é o contexto desses versos. E para nós começarmos aqui, eu vou ler na versão da King James, os irmãos podem acompanhar em casa. Verso 12, capítulo 2, diz assim: Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Antes de entrarmos nos versos aqui, como nós fazemos, vamos só deixar bem claro alguns termos que o apóstolo João utiliza, né? Ele vai trazer aqui 3 grupos que ele vai citar nesses versos: filhinhos, jovens, pais, né? Filhinhos, jovens e pais. E aqui 2 questões surgem. A primeira questão que surge aqui é: o que significa esses termos? Né? O que significa esses termos? E esses termos aqui, de acordo com alguns teólogos, há duas interpretações comuns. Primeiro, representa faixas etárias de crianças, de jovens e idosos. Isso aqui é a primeira vertente. A segunda vertente é que representa estágios espirituais, ou seja, novos convertidos, aqueles que são novos convertidos, neófitos na fé, e aqueles que são maduros na fé. E aí, só que essas 2 interpretações, elas têm problemas. Por que elas têm problemas? Primeiro, porque todas as verdades mencionadas aqui, tanto para filhos, como para jovens, como para pais, se aplica para todos nós. A gente vai ver que ele fala: filhinhos, os seus pecados foram perdoados. Mas não foram só para os filhinhos. Os pais têm pecados perdoados, os maduros na fé têm pecados perdoados, né? A gente vai ver ele falando: jovens, vocês venceram o maligno. A palavra habita em vós. E não só os jovens vencem o maligno, aquele que é convertido vence o maligno, aquele que é mais maduro, mais velho, ele vence o maligno. Então, essas 2 interpretações aqui, elas não é que elas estejam erradas, mas a gente não pode levar ao pé da letra. O que nós precisamos entender é que quando ele diz filhos, jovens e pais, ele está falando de pessoas com faixas etárias espirituais dentro da igreja e que todos nós passamos. Todos nós um dia já fomos iniciados, planta nova, neófito, já fomos aquelas pessoas que tivemos mais força como o jovem tem para combater o mal, e muitos de nós somos ou seremos os maduros na fé, que são aqueles que testemunham, que tem uma palavra de sabedoria dentro da igreja. Então o que nós precisamos entender aqui? Não que necessariamente quando ele diz filhinhos ele está escrevendo só para pessoas novas. Não que necessariamente quando ele diz jovens ele está escrevendo somente para os jovens. E não que quando ele diz pais ele está escrevendo somente para aqueles que são mais maduros ou que são pais espirituais dentro da igreja. Então, aqui provavelmente João está apenas destacando os grupos. Aqueles que são
firmes, fortes espiritualmente na batalha espiritual, e aqueles que são maduros na fé, que já estão experimentados, já são aprovados, aqueles que podem ajudar aqueles que estão iniciando. Então essa aqui é a primeira coisa que eu gostaria de trazer. A segunda coisa que eu gostaria de trazer antes de entrarmos nos versos também é que existe uma mudança de escrevo. Lá no verso 14 ele diz, eu vos escrevi, né? E aí alguns estudiosos dizem que talvez esse eu vos escrevi seja em um início de uma nova carta. Outros dizem que pode ser que exista uma carta anterior a essa que João escreveu. Mas isso aqui não vem ao caso. O que nós podemos entender é que dentro do contexto ele está mostrando que ele está escrevendo e fundamentando sempre a sua igreja a respeito das verdades bíblicas. Então nós não precisamos nos apegar se ele escreveu ou se isso aqui é 2 cartas, porque nós precisamos entender que o contexto é o mesmo. Aqui não muda o assunto, aqui não muda o contexto, não muda a história da igreja, o contexto da igreja, o contexto do gnosticismo, e aqui mesmo que o verbo está sendo mudado, né? A gente chama de aoristo aqui, é comum que esse escrevi ou escrevo mostre a mesma coisa, ele esteja falando da mesma coisa. Ele está escrevendo, ele escreveu, ele escreve, ele está falando da mesma coisa. É isso que traz a maioria dos teólogos, inclusive o teólogo brasileiro Augusto Nicodemos, ele diz isso. Todas as ocorrências significam, dentro do contexto, eu vos escrevo. Então, a gente vai ver sempre nessas passagens aqui pessoas dizendo, mas o que nós precisamos entender é que o texto está mostrando que João está escrevendo para a igreja, para fundamentar aquela igreja, contra esse povo, esses falsos mestres, esses gnósticos que estavam tentando perturbar a fé. Amém? Tendo dito isto, a gente começa no verso 12 e a gente começa a perceber que o apóstolo João, ele traz 3 bênçãos para os cristãos. Esses versos ele vai trazer 3 bênçãos para o cristão. Qual é a primeira? A primeira bênção que a gente consegue identificar: perdão dos pecados. Não é isso que ele diz aí? Verso 12: escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Primeira bênção que João escreve para fortificar aquela igreja. Primeira mensagem, né? Algo que ele está escrevendo para aquela igreja para confortar, depois de atacar aquelas pessoas que estavam desvirtuando a fé. Eu escrevo porque vocês estão com os pecados perdoados. Ele fortifica aquela igreja. Então os pecados foram o quê? Permanentemente perdoados. Esse verbo está no perfeito, observe isso. Vossos pecados estão, né? O que João quer dizer com isso? João quer dizer que quando Jesus morreu na cruz, o sacrifício dele foi feito de uma vez por todas, e os nossos pecados, todos eles, os que nós cometemos, os que nós estamos cometendo e os que nós vamos cometer. Nós vamos nos arrepender e esses pecados estão perdoados. Então, a primeira bênção que João traz é essa. Se a gente for no Novo Testamento, o paralítico que estava sendo carregado lá por 4 amigos, lembra dessa passagem, Marcos? Estava sendo levado para casa, onde já desceram no telhado. Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. É o mesmo verbo. Da mesma forma, aquela mulher que entrou na casa de Simão, que se ajoelhou no pé de Cristo, que ungiu os seus pés, lembra dessa passagem também? Jesus olha para ela e fala assim: perdoados estão os teus pecados. Mesmo verbo. A partir daquele momento, aquela mulher teve uma vida nova. Os pecados foram perdoados, estão perdoados, e ela vai continuar mantendo aqueles pecados perdoados, porque ela vai continuar se arrependendo. Ela teve um encontro com Deus. Ele quis dizer que o sacrifício dele, que ainda aconteceria, seria aplicado para aquele povo, para aquela mulher, para aquele homem. Ou seja, Deus perdoa os pecados de uma vez por todas. É isso que nós precisamos entender. Diferentemente dos que os gnósticos estavam aqui pregando naquela igreja, o perdão não vem do conhecimento. O perdão não vem da obra. O perdão não vem da sua espiritualidade a mais, que era o que era pregado. Por isso que João escreve: filhinhos,
os teus pecados foram perdoados. Isso já tranquilizava o coração daquele povo. Imagine, irmãos, você está numa igreja onde é pregado o verdadeiro evangelho e no meio daquela igreja surgem, não é de fora, do meio da igreja surgem falsos cristãos que ali estavam ouvindo o verdadeiro evangelho de João. E aqueles falsos cristãos começam a deturpar a palavra e pregam de forma diferente. Aqueles que são novos na fé, filhinhos, eles começam a duvidar dos seus pecados. Eles começam a duvidar do sacrifício de Cristo. Não é isso que acontece muitas vezes hoje? Eles começam a duvidar se você, se eu, nós fomos perdoados verdadeiramente. E aí João traz isso de forma enfática. Filhinhos, escrevo-lhes porque vossos pecados estão perdoados. Olha que interessante. E ele diz assim, pelo nome de Jesus, ou como está na nossa versão aqui, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. E quando ele diz isso, é porque ele está falando da pessoa de Cristo. Ele não está falando, vocês foram perdoados por causa do Jesus. Ele está falando por causa do nome dele. Quando a gente fala nome, dentro daquele contexto, principalmente no grego, por causa do nome de tal pessoa, você não coloca somente a pessoa, você coloca a obra da pessoa, você coloca a missão daquela pessoa. O que João está dizendo aqui para mim e para você é que nós somos perdoados por toda a obra de Cristo. Morte, encarnação, ressurreição. Esse nome representa justamente a missão, a natureza de Deus, a natureza de Jesus. Então nós que somos pecadores, nós somos perdoados por causa de Cristo completo, por causa que ele veio em carne, combatendo o gnosticismo, porque ele morreu pelos pecados, combatendo o gnosticismo, porque o sangue dele perdoa pecados, sem depender da ciência, sem depender do conhecimento, combatendo os gnósticos, e porque ele ressuscitou, combatendo também. A gente vai ver futuramente uma outra vertente do gnosticismo que surge mais à frente. Olha que interessante. Por causa do nome dele, por causa da missão de Jesus, por causa da vida e propósito dele, os nossos pecados são perdoados. Isso aqui é proposital. João não coloca isso aqui por acaso. Ele está escrevendo para esse tipo de igreja que tem esse tipo de pessoa. É proposital a ênfase que João dá ao termo nome, por causa do nome dele, e não por causa de Jesus somente. Ele quer mostrar que a obra de Cristo ela é perfeita e ela perdoa pecados. E vocês, filhinhos, vocês novos na fé, vocês aí que estão em dúvidas, os teus pecados estão perdoados. Eu escrevo porque os seus pecados estão perdoados. A implicação disso, irmão, é que todos aqueles que creem em Jesus, e se arrependem, recebem o perdão dos pecados por causa dele, por causa da obra dele, por causa da natureza dele, por causa da missão dele. Essa é a primeira bênção que João traz aqui nesse verso. A segunda bênção vem em seguida. Ele diz, verso 13, escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. E aí no finalzinho ele fala, eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Ou seja, primeiro ele fala, escrevo, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Conhecimento de Deus. No final do verso ele diz, eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Conhecimento de Deus. Segunda bênção que o apóstolo João traz é que nós que somos cristãos, nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus. Combatendo quem? Aqueles que diziam que tinham conhecimento de Deus sem a conversão. Conhecimento de Deus através do conhecimento humano. Percebe que João escreve para nos fortificar e ao mesmo tempo combate esse erro, combate essa falsa doutrina. A contraposição aos gnósticos aqui que se diziam exclusivos do verdadeiro conhecimento. João no mesmo verso diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio e diz que os filhos conhecem o Pai. Ou seja, mais uma vez, não se preocupem com o que estão pregando aí. Não se preocupem
Porque essas pessoas estão dizendo que conhecem a Deus e vocês não. E para que vocês conheçam a Deus, vocês precisam de uma experiência sobrenatural, vocês precisam ter um conhecimento a mais, um conhecimento intelectual a mais. Não. Ele está afirmando que vocês conhecestes aquele que é desde o princípio, vocês já conhecem. E mais uma vez, filhinhos, vocês conhecem o Pai. João está mostrando aqui, irmãos, que esse conhecimento é dos cristãos. Quem conhece a Deus é somente aquele que é cristão, regenerado, verdadeiro. Daqueles que creem. Ele está dizendo aqui que conhecimento não é teórico. Não é um conhecimento místico. Não é um conhecimento superficial, intelectual, aprofundado, teológico. Não, é um conhecimento relacional, um conhecimento profundo. E nós vivemos num mundo que muitas igrejas pregam isso. Muitas igrejas pregam que você deve conhecer a Deus através de um conhecimento espiritual. Se você não tem uma experiência extraordinária com Deus, você não é um cristão verdadeiro. Que se você não teve uma revelação do céu, se você não viu um anjo, se você não ouviu uma voz, se Deus não apareceu para você, você não tem experiência com Deus, você não conhece a Deus. É o que é pregado hoje em dia, de outra forma, né, no nosso contexto. O que João nos apresenta é que nós temos os nossos pecados perdoados. E nós que somos crentes verdadeiros, que cremos em Deus, nós temos o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro de Deus é para quem é cristão. É para quem crê verdadeiramente em Jesus. Se nós olharmos o próprio apóstolo João no seu evangelho, ele vai dizer no capítulo 17, verso 3, que a vontade de Deus é que nós conheçamos Ele. E que nós o conhecemos quando fazemos a vontade dEle. Nós o conhecemos quando o obedecemos. Nós o conhecemos quando nós o conhecemos e temos vida eterna a partir do momento que nós temos um relacionamento com Ele. Em outras palavras. E a terceira bênção que eu disse está aí no verso 13, que ele vai, no meio dessas duas passagens que falam de conhecimento, ele diz: jovens, porque vós vencestes o maligno. E no verso 14, ele vai dizer: porque sois fortes, eu vos escrevi porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Qual é a terceira bênção que João está escrevendo para afirmar naquela igreja, para tranquilizar o coração daquela igreja? Que nós temos força vitoriosa contra o maligno. A força dos jovens aqui não vem da idade, né? A força do jovem aqui não vem da ousadia, mas da palavra de Deus que habita neles. A vitória sobre o maligno já ocorreu lá na cruz. E essa vitória nos é dada através da força da sua palavra. Eles já venceram pelo poder da palavra. Perceba. A luta espiritual, neste contexto aqui que ele está trazendo, vocês vencestes o maligno. No verso 14 ele diz: porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. A luta espiritual que o apóstolo João está dizendo aqui, ela é vencida com base na força que Deus dá por meio do quê? De experiências? Por meio de quê? Revelações? Conhecimento? Não. Por meio da palavra. A palavra de Deus está em vós. E isso aqui, irmãos, tem que ficar na minha e na sua mente. Nós vencemos o maligno com a palavra de Deus. Nós temos força para vencer o maligno através da palavra de Deus. Não foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto? Jesus não orou, não jejuou por 40 dias, mas não foi com a palavra que ele venceu Satanás? Não foi a palavra que Satanás deturpou e ele sabia o seu real contexto, o seu real sentido? Não foi assim que ele venceu? É isso que nós precisamos ter em mente. Essas três bênçãos iniciais que João traz: perdão dos nossos pecados, um verdadeiro conhecimento de Deus e uma força vitoriosa contra o maligno através da palavra de Deus, isso tem que nos tranquilizar. Isso tranquilizava aquela igreja contra aquelas bombas de informações erradas naquele povo. Imagina, não tinha Bíblia.
Eles não tinham, como nós temos hoje, como consultar. Eles ouviam, falavam, passavam de boca em boca. Eu poderia esquecer, né? O tempo poderia passar, você poderia duvidar. Mas não, a palavra de Deus que habita em vós é a força que você tem para vencer o maligno. É isso que João está dizendo. E aí no verso 15 a 17, 15 ao 17, ele vai começar a falar de uma coisa que nós falamos o tempo todo, que está repleto na Bíblia, não só com ele, mas com o Tiago, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo principalmente. Ele vai falar sobre o não amar o mundo. Nós não devemos amar o mundo. Olha o que ele diz no verso 15 até o verso 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo, antes de entrarmos nos versos aqui, o apóstolo João, ele faz uma transição do relacionamento com Deus. Ele trouxe 3 bênçãos, falou que aquelas pessoas conhecem a Deus, falou que os verdadeiros cristãos têm os pecados perdoados, falou que o verdadeiro cristão, por ser cristão, já conhece a Deus, não precisa de um conhecimento extraordinário. Falou que nós que somos cristãos, que somos jovens, que nós vencemos o maligno através da palavra. E aí ele faz agora essa transição do relacionamento com Deus para o relacionamento com o mundo. O relacionamento com Deus para o relacionamento com o mundo. E João descreve o mundo aqui e orienta como nós, igreja, devemos nos portar diante dele. Assim como conhecer a Deus é uma marca do verdadeiro cristão, João está mostrando que não amar o mundo também é essa marca cristã. E a palavra amor que João emprega aqui, marque isso aí na sua Bíblia. É o mesmo termo que ele usa lá no versículo 10, quando ele fala sobre a pessoa que ama o seu irmão, que nós já estudamos. É aquele amor completo, é um amor que cria vínculos, é um amor, uma comunhão íntima, uma devoção total. Você já viu pessoas vivendo assim? Amando o mundo dessa forma? Passando por cima de pessoas, passando por cima de princípios, colocando de lado princípios bíblicos, colocando de lado princípios familiares, colocando de lado atitudes corretas, porque ama o mundo e tudo aquilo que o mundo pode oferecer de tal forma que essa pessoa acaba indo por esse caminho. E o amor que Deus exige aqui para nós, no resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, não amar o teu próximo como a ti mesmo, é esse mesmo amor que João está dizendo que nós não devemos amar o mundo. É esse mesmo tipo de amor. João não manda que os cristãos deixarem o mundo ou viverem em reclusão. Porque muitas pessoas pregam isso aqui para tentar viver numa redoma, né? Para tentar viver de uma forma radical. Isso aqui aconteceu na Idade Média e muitas pessoas, com base nesse texto, viveram no deserto, viraram monges, achando que o mundo é que tem o poder de te influenciar. Mas não é isso que João está dizendo aqui, a gente vai ver. Ele está mostrando que nós não devemos ter esse amor de comunhão relacional com o mundo. E a gente vai ver o que é mundo que o João está escrevendo, o apóstolo João está escrevendo aqui. Então João não está enfatizando que o cristão deve se separar do mundo. Até porque Cristo já disse na oração aos seus apóstolos, Pai, eu não os peço que tire do mundo, não tem como, mas que os livre do mal. Não tem como nós fugirmos do sistema, mas tem como nós não estarmos no sistema. Não tem como nós fugirmos do mundo ímpio, mas tem como nós não estarmos compactuando com esse mundo ímpio. Ao invés disso, João está dizendo aqui que o crente ele deve se abster de amar o mundo, mesmo estando neste mundo. E aí ele vai trazer alguns motivos para não amarmos o mundo. E o primeiro motivo está no verso 15. O primeiro motivo que nós não devemos amar o mundo é a incompatibilidade entre o amor ao mundo e o amor ao Pai. As duas coisas são incompatíveis. Quer ver se você é um cristão falso?
é se você ama o mundo da mesma forma que ama a Deus. Se você ama o mundo mais do que ama a Deus. A única forma de saber que você é um cristão verdadeiro é se você ama a Deus e não ama o mundo. Aqui não é amar um mais do que o outro. Perceba. Que eu quero que os irmãos entendam. João não está dizendo aqui que você deve amar os dois, mas você pode amar Deus mais do que você ama o mundo. Não. Deus está fazendo com que um exclua o outro. Deus está falando que ou você ama a Deus, desta forma, a palavra amor aqui, de comunhão, de relação, ou você ama o mundo. Não tem como você amar o mundo, dizer que é cristão, dizer que ama a Deus, dizer que faz a sua vontade. Existe uma incompatibilidade entre esses dois amores. Essa é a primeira mensagem, quando ele diz aí no verso 15, leia comigo. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Percebeu a incompatibilidade? Se alguém ama o mundo, Deus não está nessa pessoa. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não carrega o Espírito Santo. Quem ama o mundo não está selado com o Espírito Santo. Quem ama o mundo não conheceu a Deus. É isso que ele está dizendo. Quem ama o mundo aqui nunca foi regenerado. Nunca experimentou o amor de Deus. Porque quando você experimenta o amor de Deus, você vê que o amor de Deus é um amor verdadeiro. E o amor que você tinha pelo mundo é banal. Era escravidão. É vaidade. Ele vai dizer isso mais à frente. Então quem ama o mundo nunca experimentou o amor de Deus. Existe incompatibilidade. Esse é o primeiro motivo para a gente não amar o mundo. Segundo motivo, está no verso 16. A natureza do mundo, irmãos, não é a natureza de Deus. A natureza do mundo não é a natureza do Pai. É o que ele diz. Porque tudo o que está no mundo, aí ele vai citar algumas, né? Ele vai citar 3 coisas aqui que a gente vai dissecar. Primeira, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Então a segunda coisa que João traz aqui como motivo para a gente não amar o mundo é que a natureza do mundo não é a natureza de Deus. São 2 naturezas diferentes. Assim como são 2 amores diferentes, agora ele explica que são 2 naturezas diferentes. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida não procedem de Deus, mas do mundo. É isso que ele está dizendo. Tudo que está no mundo tem raízes mundanas. Não é de Deus. E quais são essas 3 armadilhas que ele cita aí, né? No verso 15. Que armadilhas são essas? Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne, pastor? Desejos pecaminosos que vêm de dentro. É tudo que sai de dentro. A carne aqui que João está mostrando é aquilo que o nosso coração produz. Busca por prazer imediato, físico, carnal. Representa uma vida dominada por desejo. Você usando pessoas, usando objetos para conseguir o que quer. Aqui inclui pensamento, aqui inclui palavra, aqui você inclui ações impuras, fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia, glutonaria, tudo que você já viu em outras cartas. Concupiscências da carne. Tudo que vem de dentro para fora. Tudo que nasce no coração e é produzido, gera fruto como pecado. Então o pecado está no coração, não está no ambiente externo, mas o nosso coração é pecaminoso e nós utilizamos o ambiente externo para fazer as nossas vontades pecaminosas. Concupiscências da carne. Coisas que o nosso coração quer e que nós conseguimos realizar através dos nossos pecados. E aqui nós precisamos ter um cuidado. O primeiro cuidado, irmãos, que nós precisamos ter é que muitas coisas boas podem ser pervertidas. Muitas coisas que nós consideramos como santo, muitas coisas que nós consideramos como vamos dar glória a Deus porque foi bom o que Deus fez, pode se converter em pecado pela nossa concupiscência da carne. Que tipo de coisa, pastor? Comida. Deus não fez o alimento para que a gente comesse? A Bíblia não diz que nós devemos nós devemos nos alegrar com o fruto da terra, comer aquilo que nós produzimos? Não diz isso? É pecado comer
Não. Mas a nossa concupiscência da carne, o nosso coração maldoso, torna o comer, torna o nosso alimento em glutonarismo. Torna. Perceba, algo bom, louvável a Deus, que nós, com a nossa concupiscência da carne, nosso coração maldoso, transformamos em pecado. Quer outro exemplo? O sexo. Não foi criado entre homem e mulher como casamento, como uma bênção, como fecundidade, para se reproduzirem? Não foi criado por Deus? Não é bom? Não é louvável? A Bíblia não diz que nós devemos manter nosso leito conjugal santo? O apóstolo Paulo fala sobre isso. O homem e a mulher devem manter o seu leito conjugal santo. O que é? Fazer aquilo que deve ser feito entre homem e mulher dentro do casamento. É uma orientação. Mas aí, a nossa concupiscência, a nossa carne se transforma em quê? Uma imoralidade. Não é isso? O nosso sono não é uma coisa boa? Não está na Bíblia? Me deito e me pego ao sono, porque eu sei que Deus cuida de mim. Não nessas palavras, eu estou parafraseando. O sono não é bom? Nós não encostamos a cabeça no travesseiro, nós não descansamos. Mas a concupiscência da carne transforma em quê? Preguiça. A Bíblia diz isso. Aquele que dorme demais, de forma demasiada, jaz na preguiça. O preguiçoso não prospera. Então perceba, as coisas que são produzidas por Deus são boas, mas o nosso coração, concupiscência da carne, transforma em pecado, em algo errado. Esse é o primeiro que João mostra aí. Depois ele vem falar sobre a concupiscência dos olhos, né? Não é isso que ele diz? Verso 15. Aliás, verso 16. Concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? Perceba, o primeiro é a concupiscência da carne. Aquilo que vem de dentro para fora. Agora João está falando dos olhos. Aquilo que vem de fora e entra em nós. Desejos que vêm de fora para dentro, através do que é visto. Aqui na tradução grega, desejo por coisas belas, sem considerar o seu valor moral. Interessante, né? É belo, é bonito, mas nós não consideramos o valor moral. É aquela pessoa que tem um espírito que acredita que a felicidade está nas coisas materiais. Que vê, que deseja. É o vazio interior que nós temos e tentamos preencher com as coisas que o mundo nos oferece. Coisas transitórias. Quer exemplos bíblicos de pessoas que caíram com a concupiscência dos olhos? Eu trouxe alguns aqui. Eva não olhou a fruta, não viu que parecia gostosa, né? Aos seus próprios olhos. Ló, lembra de Ló? Davi não pecou porque viu? Siquém, olha tanto exemplo, irmão. Sansão, a mulher de Potifar, Acã. Perceba quantas pessoas caíram, algumas se levantaram, se arrependeram e outras não. Por causa dos olhos. Da concupiscência dos olhos. Os olhos são portas, irmãos, de entrada para o pecado. A nossa teologia, a teologia cristã, a Bíblia nos apresenta que o ser humano precisa ter a mente fechada e os olhos fechados para esse tipo de coisa. É errado você ter a mente aberta, deixar entrar na sua mente, na sua cabeça, nos seus olhos, ver o que quer, deixar entrar no seu coração aquilo que parece ser bom, mas não tem um conceito moral adequado, como no texto grego que afirma. Os olhos são portas de entrada para o pecado. E Jesus nos ensinou a evitar esse tipo de pecado. Se aquilo que te faz pecar, né? Aquilo que está te fazendo pecar, você identifica, se é algo de fora para dentro, arranque isso de você. Porque você pode lutar contra os seus desejos de dentro para fora. Mas aquilo que vem de fora para dentro, você também consegue lutar. Está percebendo que o problema aqui não é o mundo? O problema é a obediência do cristão no mundo. O problema é nós que somos cristãos, que não nos posicionamos como verdadeiro cristão, como verdadeiro obediente em Deus. Concupiscência dos olhos.
E aí ele vem para o último exemplo, soberba da vida. Ele diz aí no verso 16, e o orgulho da vida. Algumas traduções diz soberba. Por quê? Porque o termo aí é alazon no grego. Alazoneia. Alazon significa uma pessoa que é fanfarrão, um charlatão, uma pessoa que finge o que não tem, ostenta aquilo que não tem. Orgulho, vaidade, desejo de impressionar, de se vangloriar, de ter coisas externas para mostrar para as pessoas que tem. Isso é alazoneia, o termo utilizado por João aqui. Orgulho da vida, vaidade da vida, é uma ostentação vazia de bens. Já viu aquelas pessoas que têm tudo? Tudo, milhões, 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 que acabam se matando? Tem tudo, mas não tem nada. Já viu aquelas pessoas que não têm nada, mas mesmo assim tem aquele orgulho, aquela vaidade, quer mostrar que tem? Já viu aquelas pessoas que buscam ter só para as outras pessoas olharem para ela e, nossa, aquela pessoa ali realmente é uma pessoa muito próspera. Aquela pessoa é uma pessoa realmente abençoada porque tem muitas coisas. Obrigado, irmão. Já percebeu isso? Isso aqui é a soberba da vida, o orgulho da vida. E hoje em dia o mundo promove isso mais do que qualquer outra coisa. Nós vivemos nesse tipo de mundo, nesse tipo de contexto onde é promovido isso. Você olha, abre uma revista, o que te apresenta? Bens materiais, né? Coisas, dinheiro, fama. As revistas hoje em dia, as redes sociais, os jornais, novelas, tudo tenta te mostrar isso. Alazon é simplesmente isso. Barclay define esse termo grego alazon como alguém que vive para impressionar alguém com uma importância falsa. Exatamente isso que João está dizendo. Então, como ele diz aqui, porque tudo que está no mundo, concupiscência da carne, desejos impuros do seu coração, concupiscência dos olhos, tudo que está ao seu redor, que você deixe entrar na sua vida e que se torna pecado. E o orgulho da vida, esse termo alazon, você tentar impressionar as pessoas, ostentação, tentar mostrar aquilo que você não é, principalmente com a parte financeira, principalmente com a parte do dinheiro, principalmente com essa parte próspera. Tudo isso não é do Pai. É o termo que está dizendo aí. Mas do mundo, não é isso? Não é isso que ele diz aí? E a terceira consequência que ele mostra para nós do mundo, de que nós não devemos amar o mundo, está nesse verso 17, que é justamente porque o mundo ele é transitório, o mundo não é permanente. João está mostrando no verso 17 que o mundo tem um fim. Existe uma transitoriedade neste mundo. Olha o que ele vai dizer. E o mundo passa. A sua concupiscência, ele também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E por isso o título dessa pregação. Salvos para fazer a vontade de Deus. O mundo é transitório. O mundo vai passar. O mundo vai acabar. Que acaba todo dia para alguém. Tudo que você conquista aqui, concupiscência da carne, dos olhos, orgulho da vida, tudo isso passa. Se as suas raízes estiverem, irmãos, nesse mundo, infelizmente, você não viverá eternamente. Porque só aquele que faz a vontade de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus é aquele que pratica. Só esse permanece para sempre. Mas antes de finalizar, eu gostaria de trazer o que significa mundo. Porque João está falando muito do mundo aqui. Eu preciso trazer esse conceito. Né? Mundo aqui no Novo Testamento, primeiro, ele significa 3 coisas. O universo físico, lá em Atos diz isso, Atos capítulo 17. Como um planeta, como um cosmos. A palavra mundo significa isso, dentro do contexto. Mundo pode significar a humanidade, todo mundo, as pessoas do mundo. Isso está em João capítulo 3, ele traz nesse contexto. Mas o que está escrito aqui, o mundo dentro desse contexto, da carta de João, é o sistema contrário a Deus. É sobre isso que João está falando. É o sistema do mundo.
E que sistema do mundo é esse? É uma sociedade pagã, são povos com valores falsos, com vida falsa, com falsos deuses, com falsa adoração. É um sistema que Satanás preside, é aquele sistema que se opõe a Deus. É o sistema que nós vivemos, a cultura de hoje. A cultura, onde você olhar a cultura, seja no cultura, seja no esporte, em qualquer lugar que você identificar, o sistema do mundo está impregnado. Representa uma vida sem Deus. Representa estruturas sociais sem Deus. Representam governos sem Deus, não redimidos. Representa sistema econômico, dinheiro, bancos, com princípios que não tem Deus. É esse sistema, esse mundo, essa palavra mundo que João está trazendo. Então, se você ama isso, o amor de Deus não está em você. Se você ama essa cultura, se você ama esse tipo de coisa, esse tipo de sociedade, cuidado, porque Deus não habita no seu coração. Porque nós sabemos que o mundo não é o ambiente natural do ser humano. Nós já sabemos aqui. As pessoas não são salvas aqui por sair do mundo, mas elas são salvas por permanecer no mundo, mas não compactuar com esse sistema. E nós sabemos que os salvos eles não pertencem a este mundo. Não é isso que o próprio Cristo diz lá em Lucas 16? Vocês não são daqui. O mundo não conhece Cristo. O mundo não me conheceu. Não é isso que Cristo diz? E por isso também vão odiar vocês. Então perceba, o cristão ele tem cidadania no céu, como o pastor Rafael já trouxe em Filipenses. Ele está no mundo, mas não é do mundo, como a palavra de Deus diz lá em João 15. Ele deve evitar que o mundo entre no seu coração, irmãos. Ele deve evitar amar esse mundo, essa sociedade, essa cultura, esses princípios. E aqui eu trouxe para a gente sintetizar rapidinho as etapas da mundanização na igreja. São coisas rápidas só para a gente entender como é que funciona. De acordo com a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece com pessoas crentes é que ela se torna amigo do mundo. Está lá em capítulo 4 de Tiago. A primeira pessoa se torna amigo do mundo. Ela não compactua, ela só se torna amigo. Aí depois ela começa a gostar dos hábitos e começa a frequentar e amar aquilo que se tornou-se amigo. Isso está no próprio João capítulo 2. Depois ela contamina-se com o mundo. Tiago vai dizer isso no capítulo 1. Depois que você se torna amigo, você começa a se contaminar com o mundo. Em Romanos vai dizer que essas pessoas elas se conformam com o mundo. E por isso que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente. Não é isso que diz lá em Romanos? E por fim a Bíblia diz que tudo isso será condenado. E as pessoas que amam o mundo, as pessoas que se contaminam com o mundo, as pessoas que são amigos do mundo, as pessoas que se conformam com esse mundo, este mundo será condenado e essas pessoas estão juntas com esse mundo, serão condenadas também. Então nós precisamos tomar cuidado, porque é possível que eu e você tenhamos uma vida externa correta, bonita, na igreja, pregando, bonitinho, mas o nosso coração pode estar no mundo. O nosso foco, a nossa vontade, a nossa prioridade pode estar na cultura do mundo, naquilo que o mundo prega, naquilo que o mundo diz que é verdade. Nós devemos tomar cuidado muitas vezes porque desejar o pecado, mesmo sem cometer, de forma prática, de forma externa, mostra que o seu coração ainda está nesse mundo, que você precisa matar a sua carne. Que você precisa se empenhar mais para que o amor de Deus ele siga sendo construído no seu coração. Que o Espírito Santo continue te capacitando a isso. E aqui nós vemos que o mundo é transitório, mas a eternidade dos que fazem a vontade de Deus, não. O mundo é transitório, mas existe uma eternidade esperando aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é isso que diz aí no finalzinho? O mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Perceba, o mundo, os seus desejos vão passar, mas só quem pratica a vontade de Deus vai continuar. Aqui existem dois estilos de vida de forma opostos: viver
para o presente, viver para esse mundo, ou viver com foco na eternidade. Nós devemos sempre viver com foco na eternidade, custe o que custar, irmãos. O mundo está condenado, sua era está sendo dissipada, mais cedo ou mais tarde Cristo vai voltar. Esse mundo aqui será refeito, novos céus e nova terra, onde habitará a justiça com aqueles que não amam o mundo anterior. Nós não temos cidades permanentes aqui, não temos. Mas nós buscamos uma a futura Jerusalém, como está escrito em Apocalipse, que descerá do céu, perfeita, para os filhos de Deus morar. O cristianismo não é um isolamento, irmãos, mas é viver uma vida de santidade e amor, mesmo aqui neste mundo corrompido. E nada no mundo preenche esse coração humano, nada. Você pode preencher de alegria momentaneamente. Por alguns dias, algumas vezes. Alguns minutos. Você pode buscar de várias e várias formas agradar a você mesmo, hobbies, coisas que façam você se alegrar. Mas isso tudo passa. Nada disso vai tranquilizar o seu coração sedento por Deus. Nada disso vai tranquilizar o seu coração sedento por paz. Ele diz isso: os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que é permanecer para sempre? Dentro desse contexto, ter vida eterna. Vai reinar com Cristo para sempre. Quando Ele voltar, as dores serão esquecidas, né? Não terão mais mazelas neste mundo passageiro. Perceba, isso tudo é nos orientado, é nos dado como informação, como revelação na Bíblia. Nós não choraremos mais, não ficaremos mais tristes, não veremos mais a morte, porque Cristo venceu a morte, nós estaremos ressurretos com Ele. Não temeremos mais nada, não teremos medo da morte, do pecado, do nosso inimigo, Satanás, porque nós estaremos na presença de Deus. E tudo aquilo já passou, e eis que Ele fez novas todas as coisas. A Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. O que importa para nós aqui é que nós somos salvos para fazer a vontade de Deus. Nós não somos salvos para duvidar do conhecimento de Deus. Não somos salvos para duvidar do perdão de Deus. Não somos salvos para amar o mundo. Não somos salvos para fazer a vontade do mundo. A vontade de Deus é que nós façamos a vontade dele. A vontade de Deus é nos separar para que nós possamos fazer a vontade dele. Então a vontade de Deus está revelada onde? Onde está a vontade de Deus? Onde você identifica? Na palavra. Hoje, na Escritura. Na revelação de Deus através da sua palavra. Então você não terá desculpa para dizer que não sabia qual era a vontade de Deus, como praticá-la. E a Bíblia aqui não deve ser consultada, irmãos, apenas de forma ocasional, somente para fazer um devocional, somente para construir uma exposição bíblica. A Bíblia não deve ser utilizada somente para buscar textos que nos glorificam, que nos edificam. Não, ela deve ser utilizada para tudo. Para moldar como nós devemos andar, para nos exortar, para dizer aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Não é como o restaurante self-service, como o pastor Rafael sempre diz, onde nós vamos lá e escolhemos o que gostamos. Nós precisamos experimentar, como diz a palavra do Senhor, toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Jesus diz? O que Jesus diz para nós? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que adianta você passar a vida toda, ser bem-sucedido, fazer as suas vontades, realizar os seus sonhos, ter aquilo que você quer? No que adianta você ter isso e você perder a sua alma? Essa é a reflexão que nós devemos aprender essa noite. Para nós finalizarmos aqui algumas aplicações rápidas de cada verso. Primeira aplicação do verso 12. Filhos, seus pecados estão perdoados. Lembre-se, irmãos, todos os dias que a sua dívida foi quitada na cruz. Isso vai te dar liberdade para viver sem culpar a si mesmo, sem ter aquela culpa paralisante, e sem olhar para trás e enxergar um pecado que você considera imperdoável. Se você é convertido em Cristo, seus pecados estão perdoados. Viva com gratidão a Ele. Não como alguém tentando se salvar, mas como alguém que já foi perdoado, já foi salvo. O verso 13 e 14 vai dizer: porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Os mais maduros na fé devem lembrar que conhecer a Deus é o maior tesouro da vida. Nós precisamos entender que nós conhecemos a Deus quando somos cristãos, quando temos a palavra de Deus, quando somos verdadeiros filhos de Deus, regenerados. Use essa maturidade, como diz no verso 13 e 14, pais, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Use essa maturidade que Deus dá para discipular os mais jovens, para instruir os mais novos, para ser exemplo de firmeza, sabedoria, estabilidade espiritual e emocional. A gente precisa entender que velhice não é para aposentadoria para o cristão. Velhice é para testemunho mais sólido, para ser mais forte fundamentalmente. No verso 13 e 14 vai dizer também: jovens, porque sois fortes e vencestes o maligno. Nós que somos jovens, crentes em Deus, precisamos utilizar a força que nós temos para lutar contra essas tentações, lutar contra essas forças que vêm contra nós, a nossa energia como jovens, como pessoas fortes. Eu não estou falando de idade, eu estou falando das pessoas, de nós termos vigor. Essa energia que nós temos deve ser canalizada para fazer o bem. Servir a igreja, estudar a palavra, ajudar as outras pessoas, ser exemplo na faculdade, no colégio, no trabalho. A vitória sobre o maligno, como nós trouxemos aqui, só é verdadeira quando a palavra habita em nós. O verso 15 vai dizer: não ameis o mundo. O que isso traz para mim e para você de aplicação? Corte o seu cordão umbilical com o sistema mundano, irmãos. Não tente agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque não existe isso. Não tente amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir. A carne é fraca. O seu coração vai escolher o mundo pecaminoso. Lute contra isso. Reavalie as suas prioridades. O que você valoriza? Para você saber que você ama o mundo, faça essas perguntas para você. O que você valoriza? O que você posta nas redes sociais? O que você consome todos os dias? Onde está o seu coração? Onde está a sua prioridade? Isso vai trazer as respostas para você saber se você está colocando Cristo como o seu fundamento ou você está amando o mundo. Quem vive amando, apaixonado pelo mundo, fazendo as coisas do mundo, não tem espaço no seu coração para ter o amor de Deus. O verso 16 diz: tudo que está no mundo não é do Pai. O que isso me diz? O que isso me ensina? Para de romantizar. Para de romantizar os desejos carnais. Romantizar as coisas que o mundo oferece. Aquilo que brilha aos olhos, a vaidade da vida. O marketing do mundo é esse mesmo. Ele quer te fazer pensar que você precisa ser visto, que você precisa ser desejado, que você precisa ser exaltado. Esse é o marketing do mundo. Mas o Pai te chama para quê? Para que Deus nos chama? Para que Cristo nos chama? Não é para a humildade? Não é para a pureza, para a decência? Para a dependência dele? Não viva uma vida de ostentação, irmãos. Cuidado com a ostentação. Hoje em dia nós
principalmente a igreja de Deus está vivendo desta forma. Ostentação dentro da igreja, pastores, membros, igrejas ostentando luxo, vaidade. Não viva dessa forma. Preocupe-se em agradar a Deus, em ser humilde. Se Deus te abençoou com prosperidade, utilize essa prosperidade sem ostentação para ajudar as pessoas. E o verso 17 diz: o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Para a gente finalizar, o que esse verso me diz? Primeiro que nós precisamos investir no que é eterno. O mundo passa. O mundo está apodrecendo. O mundo será descartado. Isso é uma verdade. Não é uma possibilidade. O mundo tem prazo de validade. Nós só não sabemos o dia e a hora que isso vai acontecer. Mas ele vai passar. Mas quem vive para agradar a Deus está construindo a sua fé, a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Não é isso que a Bíblia nos diz? Viva com esses olhos no céu, com os olhos no futuro. Quando eu digo futuro, eu digo na vida vindoura. Naquilo que Deus nos prometeu quando Ele voltaria. Viva desta forma, mesmo com os pés aqui nesse chão, mesmo cercado por esse mundo, né, por essa cultura, por esse sistema. Viva com os olhos no céu. Nós somos salvos para fazer a vontade de Deus. Nós somos salvos para fazer aquilo que Deus nos ordena. A nossa finalidade como cristão, nosso objetivo, é fazer a vontade de Deus para permanecer para Ele para sempre. Não é isso que João está dizendo? Os nossos pecados foram perdoados, nós conhecemos a Deus, nós vencemos o maligno. Tudo isso para fazer a vontade de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Deus abençoe a todos. Hoje, irmãos, graças e paz. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz no peito da aflição. Quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar de aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso este se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se me sei que meia teu silêncio não estivesse aqui. Viver na solidez sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Mesmo no meu passageiro, Senhor, em tua presença
O vento está soprando, mas é te adorando que venço a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Somente celeste, se for em tua presença, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Silêncio este, se for em tua presença, acalma o meu coração. Agradecemos a oportunidade. Amém, igreja? Uma palavra revigorante, uma palavra que nos chama a refletir na vida, ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Como o pastor bem pregou, o mais difícil Deus já fez por nós. Em Cristo nós já vencemos o maligno. Em Cristo nós já temos a vida eterna. Mas, pastor, nós vivemos num mundo em que está tudo de cabeça para baixo. É verdade. É verdade. Mas nós temos que lembrar sempre que é o Senhor que nos assegura e nos segura de todo mal. Então, nem tudo que chega até a mim, até a nós podemos ou devemos fazer. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém fazer. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que filtrar as coisas. O que agrada ou não agrada a Deus. E muitas das vezes, irmão, nos falta o quê? Sabedoria. Sabedoria espiritual. Aí Tiago nos orienta, né? Se está faltando sabedoria em você, peça a Deus que Ele dá livremente para quem pede. O problema é a falta de entendimento. O que a Bíblia diz que é a sabedoria? Lá em João diz. Aliás, lá em Salmo, né? Salmo 111. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a Bíblia diz: meu povo não recebe porque pede mal. A pessoa quer sabedoria, mas nem sabe o que é a sabedoria. O temor ao Senhor é aquele temor, não é o temor de temer a Deus, é o temor reverencial da realeza, da grandeza de quem é Deus. Então nós que somos nascidos de novo, nós temos um estilo de vida. Nós temos que viver em conformidade com isso, na certeza de que nós já alcançamos a vida eterna, de que nós somos eleitos por Deus, de que nós já vencemos o maligno, mas estamos no mundo por um pouco e breve tempo, até que nós nos encontremos com Ele. Amém? Agradeço ao pastor pela mensagem, que o Senhor continue te usando, abençoando o seu ministério, pastor. Agradeço a todos os irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que nos assistem através das redes sociais, que o Senhor continue falando aos seus corações durante a semana, aos irmãos que estão com algum tipo de dificuldade, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha capacitá-lo para continuar firme nessa batalha, nessa jornada, que é a vida estando neste mundo, mesmo não sendo do mundo. Interessante, né, irmão? Nós achamos que nós somos desse mundo, mas não, a Bíblia diz que nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais num corpo carnal. Nós estamos presos aqui. Mas Paulo diz que quando esse tabernáculo, essa casa se desfizer,
nós temos uma casa muito melhor do que essa, preparada pelo próprio Deus, para que nós possamos habitar nela, amém? Eu quero dar alguns avisos antes da oração final. Nós temos estudo com o pastor Marconel todas as quintas-feiras, sobre as doutrinas. É um estudo que eu recomendo que os que não puderem vir, assistam, porque edifica bastante, traz bastante conhecimento da verdade, do fundamento cristão. Nós precisamos saber quem é o Deus que nos chamou, que nos separou, que nos capacitou, quem é Jesus Cristo de fato, o que é a fé, o que é a fé cristã, o que é de fato ser um cristão. É preciso buscar conhecimento na fonte que é a Bíblia, irmãos. E todos os domingos, 18 horas, estamos aqui com o culto da família, adorando e aprendendo mais o Senhor. Amém? Eu peço à igreja que se coloque de pé para a gente fazer a oração final. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, como igreja do Senhor, como irmãos, congregando, estudando, aprendendo mais acerca do Teu reino. Nós te agradecemos pela Tua presença em nossos corações e que o Senhor nos convence de todo o pecado e do juízo, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos trazer dia após dia mais conhecimento da verdade. Que fiquemos, Senhor Deus, fortalecidos, edificados na Tua palavra, na certeza de que o Senhor está conosco, Senhor Deus, até o findar de todas as coisas. Pai Santo, guarda todas as famílias aqui representadas, livra-nos de todo mal, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor Deus, debaixo da Tua mão potente. Senhor Deus, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que estão neste mundo afora, Senhor Deus, neste momento, buscando, Senhor Deus, as bênçãos que provém do Senhor. Que o Senhor venha acalmar nosso ânimo, nosso coração, nos trazendo a paz que só o Senhor pode nos dar. Nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia, que o Senhor esteja sempre conosco, é o que te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o culto está encerrado, em nome de Jesus.